Então, assim, ó, o que eu já defini ali com o pessoal, com a Tainá, com a própria Tainá e com o Thomas, né? Então a gente já conversou, já teve aqui alguns, como se fossem uns pré-treinamentos, tá? Mas é para definir o fluxo. Então a gente já desenhou aqui um fluxo de venda, né? Toda a parte de faturamento, expedição, acho que eu até mostrei isso aqui para ti ontem. E também a gente já definiu também isso aqui para compra, tá? Então aqui tu estás vendo aqui vários documentos, mas eu vou dar uma repassada aqui em cima de cada um e vou explicar aqui como é que funciona, tá? Na prática, tu tá vendo aqui vários documentos, é um fluxo talvez um pouco longo, né? Tô vendo. Eu Mas só acho, eu acho que não tá gravando ainda, não. não, já tá gravando aqui, tá? Mas Ah, tá? Ah, entendi. sim, sim, ele enfim, é um fluxo que parece ser extenso, mas ele na verdade é bem prático, tá? Eu vou tentar mostrar aqui alguns exemplos aqui para ti. Então assim, eu vou começar com a parte de compras, depois eu vou para o estoque, até porque isso aqui vai afetar o estoque, né? Então, ficou decidido que vocês vão utilizar o pedido de compra, né? Ou seja, para que serve o pedido de compra? É obrigatório eu usar o pedido de compra? Não é, tá? Todo o processo de compra pode acontecer pelo documento fiscal, pelos documentos fiscais, e no fim a gente gerar aqui a fatura de compra para movimentar esse estoque e o financeiro, tá? O contas a pagar. Então, tudo isso aqui é um processo já realizado aqui durante a entrada dessa mercadoria. Então, o pedido de compra tu só vai utilizar para te registrar e notificar a equipe que você comprou determinada mercadoria, tá? Então, assim, ó, hoje a gente tem alguns relatórios, por exemplo, se eu vim aqui, ó, quantidade projetada de estoque desse produto, aqui eu não sei se vai ter, vou pegar todos aqui, ó. O sistema ele controla vários tipos de quantidade, tá? Não sei se você já visualizou aqui, eu não sei. O que o pessoal aí já te passou aí para você hoje? Só criou o usuário, mas chegou a passar alguma coisa sobre o sistema, cadastro, alguma Não, coisa não? o meu primeiro contato foi ontem naquela reunião que você estava tendo com o Tomás e eu entrei. Tá. Mas você já tem usuário aqui? Acho que não, né? Não sei. Thomas, Jaqueline, Tainá e Acho que não. Giovana. Não. Então vai ter que criar um usuário aqui para ti, tá? Na sequência eu já faço isso, eu vou até deixar anotado aqui. Criar usuário Lorena. Na verdade, tem que solicitar para o Thomas fazer isso aqui. Enfim, continuando aqui. A quantidade projetada de estoque, a gente vai ter todas as quantidades que o sistema controla. Então, eu vou estar misturando um pouco de estoque e compras, tá? Aqui nesse início. Mas assim, ó, quantidade real é a quantidade que você tem no estoque. Solicitada é o que você. Se o pessoal aí utilizar requisição de material, tu vai conseguir alimentar esse tipo de informação. Quantidade encomendada é o que você comprou, mas que ainda não chegou, e quantidade reservada é o que você vendeu, mas ainda não entregou. Tá? Então o sistema alimenta essas quantidades enquanto esses processos estão acontecendo. Tá? E no final ele te dá aqui uma projeção de estoque. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando tu cria um pedido de compra, o sistema vai alimentar essa quantidade encomendada. Ou seja, o pessoal aí da empresa sabe que você comprou esse material, porém ainda não chegou, porém ainda não foi recebido, tá? Então o pedido de compra, claro que ele não, o objetivo dele não é só esse, né? Mas um dos principais é esse. Outro objetivo dele é você também só registrar que você acertou determinado preço com o teu fornecedor, tudo mais, né? Para daí na hora que chegar a nota fiscal aqui, você confrontar esse tipo de informação, beleza? Então, assim, é isso que eu quero te dizer. O pedido de compra ele não é obrigatório, mas eu recomendo usar, né? Facilita esse tipo de verificações, tá? Tu já trabalhou com um sistema anteriormente ou não? Com RP, com esse processo de compras? Já, mas eu nunca usei a ferramenta de compra do próprio sistema. Uhum. Mas assim, mas tu entende um pouco desse fluxo, né? Sim, Desse sim, caminho, tá? sim. Tá. Certo. Então, aqui em azul a gente tem esses documentos que vão te auxiliar na compra, tá? Nesse primeiro momento aqui a gente nem vai usar isso aqui, por enquanto. Vamos só focar no pedido de compra, que é onde tu vai, como eu falei,
tu vai gravar no sistema de qual fornecedor você comprou, qual é a quantidade. Então, como é que você faria aqui no sistema? Ó, pedido de compra. Vem aqui adicionar um pedido de compra, ele fica no módulo de compras, tá? Aqui em cima tu consegue visualizar, ó. Um pouco sobre a navegação, depois eu posso te explicar um pouco melhor, tá? Como é o primeiro contato, às vezes tu vai ficar um pouco perdido aqui no sistema, mas eu tenho que dar andamento aqui. Então, pedido de compra, tu vai selecionar um fornecedor, se ele não existe, tu vai ter que criar ele, e depois basicamente é só adicionar os itens, tá? Quantidade e preço que você acordou com o teu fornecedor. Só isso. Salvou e enviou o documento. Então, nesse momento, tu já tem aqui um pedido de compra criado e essa quantidade encomendada já alimentada ali no estoque. Certo? Ok, certinho. Então, assim, ó, depois que o pedido de compra é criado, então a gente vai aguardar o teu fornecedor emitir essa nota fiscal e fazer todo o processo ali de entrega, né? Então, isso pode, às vezes, levar alguns dias até esse material chegar aqui para vocês, para a gente fazer aqui o processo de entrada no estoque e lançamento aqui do faturamento, tá? Porém, todo esse processo fiscal pode ser feito de forma antecipada. Então, eu fiz um pedido de compra com o meu fornecedor e ele já emitiu essa nota hoje, tu já poderia, tá? Criar aqui, importar esse XML e gerar a nota de entrada. E só aguardar, então, essa mercadoria de fato chegar na empresa, tá? Dá de fazer isso, como também dá de fazer todo esse processo fiscal aqui só depois que a mercadoria chegar, tá bom? Então, daí é uma escolha de vocês, uma opção de vocês. Eu vou explicar então o que é esse processo fiscal aqui. Aqui no ambiente de vocês, provavelmente eu não vou conseguir fazer aqui mostrar exatamente porque esse ambiente aqui está em homologação ainda, tá? Ou seja, o sistema não consegue consultar as notas que estão lá que estão nesse ambiente ainda. Mas eu consigo mostrar aqui num cliente, ó, só para te ter uma ideia de como que funciona. A nota recebida, vou até verificar aqui se já está configurado. A nota recebida, ela é o documento que vai listar as notas emitidas contra o CNPJ da empresa, ok? Então, toda nota que o fornecedor de vocês emitiu vai aparecer aqui, tá? Na nota recebida. E aqui tu já vai conseguir visualizar as informações referente à nota. Por exemplo, se eu abrir aqui uma nota, eu vou conseguir visualizar qual é o cliente, desculpa, qual é o fornecedor, quais as datas aqui dessa nota, a chave da nota fiscal, o valor e também aqui os itens dessa nota fiscal, tá? Então, a nota recebida, o sistema que alimenta isso aqui para vocês, de forma automática. Tu só vai vir aqui acessar ela para visualizar, para ter uma noção aqui de quem que é o fornecedor, quando que ele emitiu, essas coisas, tá? E aqui, claro, daí tu consegue já ter uma visão, consegue imprimir aqui o PDF da DANF da nota, né, e já consegue visualizar isso aqui também num PDF. Caso precise imprimir, consegue fazer por aqui também, certo? Então, essa lista que você está vendo aqui da nota recebida, que é esse primeiro documento aqui do fluxo fiscal, ela já é alimentada de forma automática pelo sistema, beleza? Daí, a partir daqui, é que você vai fazer o quê? Né, a gente tem outros objetivos aqui, de fazer manifestação também, mas o principal objetivo aqui da nota recebida é oferecer o XML para fazer a importação do XML. Então, para isso, eu posso clicar aqui no botão importar. Eu não preciso esperar o meu fornecedor enviar esse XML por e-mail ou coisa do tipo, tá? O sistema já vai ter acesso ao XML para vocês dar andamento aqui na importação. Daí, o que acontece? Quando você cria aqui uma importação de nota fiscal, você vai clicar aqui em iniciar leitura, tá? A gente está aqui nesse estágio aqui agora, tá? Então, nota recebida, o sistema lista as notas que o fornecedor emitiu, e aqui é onde a gente vai fazer agora a importação do XML, essa leitura, e é onde a gente vai fazer todo o mapeamento necessário. Então, o objetivo da importação desse documento é exatamente esse. Então, o que ele vai te auxiliar aqui? Se o fornecedor não existe, você vai poder simplesmente clicar no botão aqui para criar um fornecedor. Basta clicar aqui e o sistema vai criar fornecedor completo com os endereços e tudo mais, tá?
Então, clicando aqui já faz isso. Nesse caso aqui, como já foi importado, aqui eu estou num cliente, né? E como ele já foi importado, o sistema já encontrou aqui o fornecedor para esse cliente. Então, desculpa, já encontrou o fornecedor para essa nota fiscal aqui, né? O fornecedor que está no sistema e o fornecedor que está no XML. Então, ele já encontrou e já associou. Mas mesmo assim, eu posso clicar aqui. Se eu clicar aqui, o sistema vai atualizar essas informações lá no meu cadastro fornecedor. Entendeu? Então, o sistema ele vai, nessa parte aqui, nesse documento, ele vai te auxiliar nessa criação ou mapeamento aqui do fornecedor. Também vai ter o mesmo funcionamento para o transportador. Se tu quiser criar aqui, incluir o transportador, tu pode clicar aqui. E o mesmo acontece para os itens. Aqui na grade de produtos, se eu dar um editar aqui na grade aqui do lado, ó, a gente vai ver que a gente tem aqui informações do XML no lado esquerdo, aqui em cima, e informações do declarante aqui no lado direito, tá? Então, no XML, o teu fornecedor, ele está gerando esse produto aqui, essa nomenclatura que o teu fornecedor usa, esse que é o código que ele usa, e o sistema vai fazer o quê? Ele vai tentar encontrar qual é o item que você utiliza aqui no sistema que equivale a esse item do fornecedor, tá? Pode ser que o sistema às vezes não encontre, daí você pode vir aqui alimentar o item manualmente, ou melhor, selecionar o item manualmente, tá? Agora, se realmente é um item novo que você comprou e não existe ainda, daí você pode vir aqui nesse botão, logo abaixo da grade, criar itens, tá? Que o sistema também vai fazer a mesma jogada do fornecedor, ele vai criar esses itens, daí ali claro, tu vai ali acessar o cadastro do cliente, faz o cadastro de itens, desculpa, vai fazer algumas ajustes, né, nos cadastros deles, para depois fazer o processo de entrada aqui. Então, o objetivo dessa janela de importação é te auxiliar nesse mapeamento ou criação desses registros, tá? Na maioria das vezes, quando você já fez uma importação para aquele fornecedor, para aquele item, o sistema já vai trazer tudo preenchido, como é o caso aqui desse cliente, ó. Já encontrou o fornecedor, já encontrou os itens, então eu basta salvar e enviar aqui para dar andamento aqui no processo, certo? Até aqui tá Certo. ficando claro? Sim, sim, tá dando para Tá. acompanhar. Isso. Então tu vai perceber que tem um monte de documentos, cada um tem o seu objetivo, mas eles no dia a dia vão funcionar de forma bem prática, bem rápida, tá? E eles vão ter esse vínculo. Aqui em ligações, a gente consegue ter o vínculo da nota recebida, e se a gente já gerou aqui uma nota de entrada a partir da importação, a gente vai ter acesso a ela aqui também, ó. Inclusive o sistema mostra esse número 1 aqui, ó. Quer dizer que tem uma nota recebida dessa nota de importação. Certo? Aqui eu vou tentar já enviar então essa nota, só para a gente seguir. Aqui falta cadastrar a transportadora. Então é muito simples, basta clicar aqui, o sistema já vai incluir e já vai associar aqui essa nota. Vou enviar. Ó, e agora então eu vou criar uma coisa que o sistema até alertou aqui, ó, sobre o fator de conversão. O que acontece? Durante a entrada, às vezes o teu fornecedor ele utiliza uma unidade de medida diferente. Por exemplo, aqui, ó, DP. E DP ele equivale a caixa display. No sistema aqui do nosso cliente, ou no sistema de vocês, no ambiente de vocês, vocês vão poder, às vezes, controlar uma unidade de medida de vocês, né? Que às vezes pode se chamar UN, ou unidade, por extenso, ou caixa, enfim. Vocês podem ter uma unidade diferente do teu fornecedor. Isso acontece. Então o sistema alerta sobre essa diferença, porém, aqui ele está dizendo que esse DP de 50 quantidades equivale a essa caixa display. O sistema está movimentando aqui também 50 unidades aqui no meu estoque, tá? Enfim, ele só alerta sobre isso, né? Às vezes você tem que fazer uma conversão de unidade de medida nesse momento. Com a nota fiscal, com o XML aqui importado e tudo registrado, então a gente vai para o próximo passo, que é criar a nota de entrada. Esse documento aqui é basicamente uma cópia da importação, né? Mas esse documento aqui é o documento que de fato depois a gente vai apresentar ou para a contabilidade ou usar ali em alguns arquivos fiscais para compartilhar ali
com algum órgão, né, que pode ser ali a Secretaria da Fazenda, enfim, geralmente é a contabilidade que utiliza esses dados aqui. Mas a nota de entrada, então, ela é o documento fim para o documento fiscal. Então, é onde a gente vai fazer aqui todo o preenchimento necessário. Como eu disse, como já veio de uma importação, ele já está todo preenchido, tá? Total de itens, totais de impostos, tudo já está calculado aqui e já preenchido aqui na nota fiscal. Inclusive aqui os termos de pagamento, tá? Se vier os termos de pagamento lá no XML, como por exemplo as parcelas aqui e as datas de vencimento, né? Já iria aparecer aqui também. Nesse caso aqui não veio essa informação. Então aqui o que é feito? Aqui é feito o salvar e o enviar desse documento. Geralmente tu vai encontrar o botão enviar nesses documentos, tá? Que é o que? Quando você visualizar o botão enviar, quer dizer que a gente está jogando esse documento para um próximo estágio. Antes ele estava em rascunho e agora esse documento ele está aqui, ó, para processar e receber. Então, o processo fiscal a gente já fez, tá? Que é esses documentos aqui. Como tu viu ali, eu praticamente não mexi em nada. Ok, e vai seguir sempre essa ordem, né? Eu vou seguir sempre esses 3 passos para tudo que eu comprar. Isso, tu diz fazer esses 3 passos para fazer o movimento fiscal, tá? Tá. Isso para tudo que eu adquirir, eu vou fazer essas 3 etapas para cada compra minha. Então, é assim, vamos separar aqui algumas coisas, tá? Então, tu vai ter compra de produto, de mercadoria para revender ou para usar internamente, né? Sim, tu vai usar essas Uhum. etapas aqui. Às vezes você vai ter uma nota de energia elétrica para lançar uma despesa, né? Daí você vai fazer o quê? Você vai usar direto a nota de entrada, Ah, tá. tá? Então daí depende do caso. Às vezes você também tem uma despesa avulsa aí para lançar, sei lá, despesa com limpeza, alguma coisa que às vezes que não tem uma nota fiscal ali para registrar, tá? Então tu vai lançar direto com uma fatura de compra. A gente já vai chegar lá. Ok, Mas quando se trata de mercadoria, esse seria o caminho, ok. tá? Então, gerando a nota de entrada aqui, ela vai ficar com esse estágio aqui, ó, para processar e receber. Então, como eu disse anteriormente, se o teu fornecedor emitir uma nota hoje, mas vai entregar só na segunda-feira, na próxima semana, você pode já deixar tudo esse processo aqui adiantado. Importar o XML, criar a nota de entrada e, né, como eu disse, ela vai ficar aqui, ó, para processar e receber. Então, a gente está esperando aqui o próximo passo. Toda essa parte fiscal foi criada, ok? Então agora a gente vai para a próxima etapa, que seria o movimento gerencial que a gente chama aqui dentro do sistema, tá? Que é onde a gente vai lançar isso no contas a pagar e também vai fazer um movimento de estoque. Então para isso é bem simples. A gente vem aqui criar fatura de compra, tá? Uma coisa antes. Como vocês vão ter pedido de compra, a gente vai poder associar essa nota com esse pedido, tá? Então, só para registrar que esse pedido teve entrada fiscal. Então, como que a gente faz isso? A gente vem aqui em ligações, manual e seleciona o pedido de compra, tá? Aqui eu não vou conseguir selecionar, mas basicamente seria isso. Selecionaria o pedido de compra e manda vincular. Daí o que o sistema faz? Ele atualiza o pedido de compra dizendo que esse pedido está vinculado com o documento fiscal. Vai aparecer mais ou menos assim, ó. Eu estou fazendo aqui no cliente porque aqui a gente não tem informação aqui no ambiente de vocês, tá? Então eu sou obrigado a mostrar aqui, mais próximo aqui da realidade daí. Assim, ó, quando tu faz uma nota de entrada e vincula com o pedido, o sistema vai alimentar essa barrinha aqui, ó. Então ele vai dizer que esse pedido aqui já foi totalmente, já teve aqui uma nota fiscal cheia já. Porque o que acontece? O sistema ele também pode trabalhar de forma parcial. Ele faz essa gestão de saldo, tá? Imagina o seguinte, você comprou ali 100 quantidades do teu fornecedor, porém ele te entregou só 60 nesse momento. Então ele emitiu uma nota fiscal só de 60. Aqui vai aparecer 60%. Essa barrinha aqui. Tá? E depois, se ele emitir uma outra nota,
de 40 quantidades, você vai fazer todo esse processo de entrada, vai vincular com um pedido de compra, e daí sim essa barrinha vai ficar 100%, tá? Ou seja, eu tenho um pedido de compra de 100 e tenho duas notas fiscais de entrada, uma com 60 quantidade e outra com 40. Pode acontecer isso e o sistema faz esse tipo de gestão, tá? Então, como foi desenhado aqui para vocês, junto com o Thomas, vocês vão associar a nota fiscal com o pedido de compra. E para fazer isso, basta clicar em ligações, selecionar o pedido e pronto. Para remover o pedido, associei com o pedido errado, tu pode vir aqui e remover, tá? Então, esse seria um primeiro passo, associar com o pedido de compra. E depois, a gente vai fazer o segundo passo, que é processar, que é receber essa mercadoria. Que é processar essa mercadoria. Na verdade, é processar e receber, os dois. Então, a gente vai fazer o quê? Criar fatura de compra. Tá? A fatura de compra vai vir pronta também. Basicamente, é salvar e enviar ela, tá? Só isso. Quando a gente cria a fatura de compra e envia ela, o sistema vai, então, nesse caso aqui, movimentar o estoque e lançar essas parcelas no financeiro. Nesse caso aqui está vazio ainda, mas depois que eu salvar ela aqui, ó, o sistema vai alimentar essa informação aqui. Então, assim, eu tenho aqui uma fatura de compra e aqui o sistema já então vai fazer esse movimento gerencial que a gente chama, tá? Que é o financeiro e o de estoque, ok? Então, esse documento aqui faz esse movimento. A partir do momento que eu envio também a fatura de compra, o que acontece? Aqui eu não vou enviar, tá? Mas a partir do momento que eu envio, o sistema vai fazer o quê? Ele vai atualizar esse status aqui da nota fiscal de entrada, vai atualizar essa data aqui de recebimento, tá? E aqui ela vai ficar como concluído esse status aqui. Ou seja, quando eu crio a fatura, o sistema já processa ela e automaticamente, como essa fatura está movimentando o estoque, ele também já atualiza para receber, tá? Enfim, essa nota de entrada vai ficar como concluída, tá? Ok. Então assim, ó, a gente tem aqui o processo de movimento fiscal e aqui a gente tem o processo de movimento gerencial, que é o de estoque e financeiro. Então, assim, de forma geral, esse seria o movimento que vocês vão fazer. Eu posso até verificar aqui, ó, na fatura de compra, se hoje já está marcado aqui o padrão para atualizar estoque, ó. Então, esse carinha aqui eu vou deixar ele por padrão marcado. Porque a gente também tem a possibilidade de fazer faturamento e posteriormente fazer o movimento de estoque, tá? Mas de início, a gente vai fazer os dois movimentos na fatura de compra. Isso aqui foi até uma solicitação aqui do Thomas, tá? Nas conversas iniciais que a gente teve, de fazer aqui algo mais, um fluxo um pouco mais enxuto, né? Então eu só vou deixar aqui já configurado. Estoque. Já vou deixar padrão para vir marcada essa cheque, tá? Então, quando você criar a fatura de compra, o sistema já vai trazer ela marcada aqui para vocês. Ficou claro aqui o que eu quis dizer sobre o pedido de compra, sobre os processos fiscais? Ficou sim. Tá, ótimo. Então, assim, esse aqui que eu comentei contigo seria o processo de entrada de mercadoria. Agora, se vocês têm aqui uma entrada de energia elétrica, de conta de telefone, né, telecomunicação, então como é que você faria isso? Você viria aqui, ó, na parte fiscal. Antes você viria na nota recebida e seguiria aqui o fluxo, né? Mas nesse caso de nota fiscal ainda de serviço de telecomunicação, o sistema não tem essa importação automática, tá? Então isso vai ter que acontecer de forma manual mesmo. Então tu vem aqui e seleciona o tipo da nota, né? No caso seria uma nota fiscal de serviço, ou às vezes um frete de serviço de transporte, né? Você quer lançar aqui. Enfim, tem vários outros tipos de nota.
inclusive a nota nova, o novo modelo aqui para energia elétrica, que é o 66. Então, tu consegue estar selecionando o modelo aqui, alimentando informações, chave, série, número, né? Fornecedor, o próprio item, claro, de energia elétrica. Enfim, tu consegue estar fazendo todo o lançamento aqui e seguindo o mesmo fluxo, criando da nota de entrada a fatura de compra para lançar essa despesa aqui, tá? Então, esses dois documentos aqui, um vai registrar a nota fiscal, o outro vai registrar a despesa. Essa despesa, como eu disse, pode ser de mercadoria, pode ser de serviço ou de consumo, qualquer tipo de despesa, qualquer lançamento aqui vai acontecer através da fatura de compra, tá? E essa fatura ela sempre vai lançar isso no contas a pagar. Não sei se vai ter situação aí de casos onde às vezes chega uma nota fiscal e vai ter ali uma despesa extra por fora. Por exemplo, às vezes um frete que veio fora da nota. Enfim, tu consegue estar lançando isso através de um comprovante de custo de desembarque. Mas eu não vou comentar, não vou explicar isso aqui agora, tá? Assim que acontecer isso aí, ou se vier acontecer, se você já está prevendo isso, daí tu pode me chamar aqui e a gente faz esse pequeno treinamento. É coisa rápida, mas eu prefiro deixar para depois para não confundir muito, colocar muita coisa aqui, sabe? Joia. Não, sem problema. Tá, mas a gente tem esse lançamento de despesa extra que acontece por fora aí da nota fiscal, tá? Então qualquer tipo de despesa a gente consegue estar lançando aqui e o sistema vai já embutir isso aqui no custo do produto. Outra coisa, eu vou comentar um pouco então sobre a devolução também. Algo breve aqui. Então, sempre que acontecer uma entrada fiscal, um movimento de entrada através aqui da fatura e depois você tem que fazer uma devolução parcial para o teu fornecedor, então o fluxo é basicamente o mesmo, porém é um processo contrário, né? Antes foi gerada a nota de entrada e a fatura de compra. Então, para a gente fazer a devolução, como é que a gente faria aqui, ó? Deixa eu até mostrar aqui na prática, ó, o início. Deixa eu pegar aqui uma fatura de compra. Aqui eu acho que não tem. Fatura de compra. Vou pegar essa aqui mesmo. Então, como que eu faço uma devolução agora para o meu fornecedor? Eu venho aqui em criar, devolução. O sistema ele vai marcar essa opção aqui, ó, como devolução. Já vai trazer todas as quantidades negativas. Ou seja, aqui eu estou fazendo uma devolução integral. Se não for o caso, você pode vir aqui e desmarcar os itens que você não está devolvendo. Então, todos os outros itens de baixo eu não vou devolver. E também eu não vou devolver 480, eu vou devolver só 80. Eu comprei 400 e eles mandaram 480, sabe? Então eu posso devolver aqui 80, parcial. Então eu vou salvar essa fatura de compra e vou enviar. O sistema vai fazer um movimento de saída desse estoque, vai abater isso aqui lá do financeiro de vocês, o que estava em aberto, né? Do contas a pagar, no caso. E posteriormente a gente tem que gerar aqui a nota de devolução, que é gerada a partir aqui da fatura de compra de retorno. Então essa nota de devolução ela já vai vir pronta aqui também para vocês para emitir ela, tá? Vai vir com o CFP de devolução, já vai ficar tudo prontinho. Então é um processo bem rápido e fácil de fazer também. Tem que devolver alguma coisa para o fornecedor de uma compra, de uma mercadoria, então é só criar a fatura de compra da fatura original, a fatura de compra de retorno, né? E depois gerar a nota fiscal de devolução. Processo bem simples. Tá? Esse seria aqui Beleza. o processo de compras e de devolução. Vou comentar um pouco mais sobre o lançamento de despesas aqui no sistema, tá? Então, como é que funciona? Você pode vir aqui em contabilidade. Aqui a gente tem todos os módulos, tá? Na sala lateral. E quando você acessa um módulo desse, você vai ter acesso aqui aos documentos ou relatórios desse módulo. Então, a fatura de compra ela aparece aqui. Ela também vai aparecer aqui na parte ó, de pagar, fatura de compra. Tá? Você pode pesquisar aqui em cima também, ó, FAT compra, já vai conseguir encontrar ela. FAT compra lista, então ele vai abrir a lista de fatura de compra, na visão lista.
E aqui você pode então estar lançando despesas. Então eu quero comentar um pouco sobre esse tipo de despesa aqui. Vou criar aqui uma fatura de compra direta, tá? Ou seja, não veio de uma nota fiscal, é uma despesa avulsa aqui, sem documento fiscal, tá? Vocês podem fazer isso. Então como é que seria? Tu vem aqui na fatura de compra, cria a fatura de compra, seleciona aqui o fornecedor, vou colocar aqui, ó, sei lá, serviço limpeza, o nome do fornecedor, tá? Vou botar assim, ó, fornecedor limpeza. Criei um fornecedor. Então agora eu vou fazer o quê? Eu tenho algumas formas de eu lançar essa despesa aqui no sistema. Uma delas é o seguinte, é eu selecionar já direto um item de serviço de limpeza. Então, se você tem ali itens cadastrados para isso, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu posso ter, deixa eu ver se tem, eu acho que não tem aqui ainda cadastrado. Não, mas eu vou cadastrar ele aqui, ó. Vou botar aqui SER 001, que é um item de serviço, tá? Vou botar aqui serviço limpeza. Serviço. Todo item de serviço, ele não movimenta estoque, tá? Então eu vou desmarcar essa opção aqui para ele não trabalhar com estoque. Não tem fabricação também. Enfim, só isso. Criei um item aqui de serviço, tá? Na fatura de compra, então, eu posso vir aqui e selecionar esse item que eu acabei de criar, serviço. Tá? O sistema já vai trazer aqui todo preenchido. Então, recapitulando, criei uma fatura de compra, preenchi aqui o fornecedor, criei um item, preenchi o item e defini aqui o serviço de R$ 100. Ok. Desse modo aqui eu já consigo estar lançando aqui uma fatura com a data de faturamento. Posso também estar definindo aqui o vencimento. Então, isso aqui é para pagar só no dia 14. Não tem problema. Pode vir aqui e colocar a data de vencimento para essa data aqui, tá? Se eu fazer o envio aqui, o sistema vai fazer o quê? Ele vai lançar essa despesa aqui no meu contas a pagar e vai fazer esse movimento contábil que a gente chama aqui no sistema. Porém, se eu não definir aqui o plano de conta, o sistema vai estar lançando isso num plano de conta aqui de despesas que não é o que eu queria. Por quê? Porque eu quero classificar esse serviço, né? Então, se eu estou gastando aqui com energia elétrica, se eu estou gastando com limpeza, com água, enfim, tudo isso você pode estar definindo aqui e criando um plano de conta. O plano de conta ele fica aqui, ó, plano de conta, despesas indiretas, no caso a gente tem aqui despesas administrativas, frete, despesa com marketing, aluguel de escritório. O de limpeza, eu acho que nem tem aqui. Então eu poderia estar criando aqui, ó, 5222. Eu vou criar um novo plano de conta, 5222, e eu vou botar aqui, ó, serviço limpeza ou despesa com limpeza. É um exemplo, tá? Vou criar esse plano de conta e vai aparecer já ele aqui, ó, despesa com limpeza. Então, por que é interessante vocês criar esses planos de conta, né, e deixar tudo aqui separado? Porque depois, quando a gente for tirar um relatório financeiro, a gente vai conseguir classificar isso aqui. Então, aqui no cadastro, no item da fatura de compra, eu selecionei a despesa, tá? Claro que isso aqui dá de fazer automático, depois eu vou te mostrar ele aqui, como é que faz. Então, eu só vou enviar aqui para a gente visualizar como é que funcionaria, ó. Então, a gente criou uma fatura de compra para registrar essa despesa de limpeza. O sistema já movimentou os planos de conta correto, a gente consegue até visualizar aqui, ó, no livro razão, ver livro razão. O sistema vai trazer aqui o movimento contábil que aconteceu para essa fatura, e aqui a gente consegue visualizar que ele movimentou a conta de credores, que seria o contas a pagar, né? E também movimentou a despesa de limpeza, o plano de conta de despesa. Ok, tudo certo. Se a gente for visualizar isso aqui também no contas a pagar desse fornecedor, ó, ver contas a pagar, baseado em termos de pagamento, para visualizar por parcela, a gente vai conseguir visualizar aqui também que a gente tem R$ 100 para pagar
no valor devido, R$ 100, daqui 3 dias, que a data do vencimento é 14/11, né? Então eu já consigo, o pessoal do financeiro depois, né, vai conseguir visualizar isso aqui. Beleza. Tá? Assim, ó, daí tu tens a opção, que é isso que eu quero te mostrar agora. Dentro do cadastro do item, eu tenho o seguinte, por isso que a gente chama de item, tá? Porque ele pode ser às vezes uma matéria-prima, um serviço, uma mercadoria, um ativo imobilizado. Então, tudo vai estar dentro do item. E aqui na parte de contabilidade, a gente tem isso aqui, ó, a conta padrão para despesa. Se esse aqui é um item, se vai ser só usado para limpeza, então eu já posso vir aqui e definir o plano de conta para ele, certo? Daí, durante o lançamento da fatura de compra, tu não precisa estar selecionando o plano de conta, o sistema já vai buscar aqui do cadastro do item, tá? Essa é uma... Então, sempre que você utilizar itens para registrar essas despesas, eu aconselho a criar um plano de conta e vir aqui na contabilidade, nessa aba do cadastro do item, e definir aqui a despesa padrão, justamente para na hora de eu criar uma fatura, o sistema já alimentar isso aqui de forma automática, certo? Então esse é um caminho. Outro caminho para registrar uma despesa seria o seguinte, eu vim aqui, criar uma nova fatura de compra, vou selecionar aqui o fornecedor limpeza de novo, tá? E aqui eu venho, ao invés de selecionar um item, ao invés de cadastrar um item só para isso, eu não vou cadastrar, eu vou dizer assim, é um serviço de limpeza, porque às vezes é uma coisa que acontece esporadicamente, né? Uma vez ou outra, então às vezes não preciso criar um item só para isso, tá? Então por isso que eu gosto de mostrar esses dois jeitos. Então eu não preciso ter um item vinculado, tá? Só venho aqui no nome do item e coloco limpeza de despesa geral, um texto livre, tá? Seleciono aqui a unidade de medida, vou selecionar a unidade mesmo, e vou definir aqui o preço que eu paguei, R$ 150. E claro, como eu não estou selecionando o item, o sistema não vai trazer o plano de conta padrão. Daí tu vai ter que vir aqui e setar na mão novamente, tá? Então, existem esses dois formatos, vamos dizer assim, para... Aqui a quantidade 1, acho que era só isso aqui, ó. Vou salvar e enviar. Tá, não pode atualizar o estoque, porque daí senão o sistema vai obrigar você a informar um cadastro, um item já cadastrado, tá? Então vamos lá, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei duas faturas de compra, uma com o item definido, outra sem o item, ok? Tu entendeu aqui a diferença entre eles? Lorena? Oi, tô aqui, desculpa. Conseguiu entender aqui a diferença entre eles? Consegui Tá. sim. Isso. Então, assim, esse último caso aqui, que tu não vai informar o item, tu pode fazer para alguns casos que, sei lá, vai acontecer às vezes uma vez aqui na vida da empresa, entendeu? Então, eu não preciso cadastrar um item só para isso. Tu vem aqui, lança a fatura, coloca um texto generalizado aqui e, claro, seleciona aqui o plano de conta. Depois que você cria a fatura de compra, você ainda pode vir aqui na fatura e movimentar e trocar o plano de conta. Cadastrei errado aqui, fiz um movimento errado. Posso vir aqui e modificar. Por exemplo, aqui, ó, vou botar aqui despesas diversas. Coloquei errado, venho aqui e clico em atualizar. Então, quando o documento já está enviado, o sistema vai apresentar esse tipo de campo aqui. Atualizar. E ele vai também mostrar agora essa opção aqui, ó, repostagem de lançamento contábil. Por quê? Porque se eu vim aqui no livro Razão, ele ainda está com a despesa de limpeza, movimentando aquela conta. E eu quero trocar isso. Então, venho aqui e faço essa repostagem. Aqui é só eu liberar, só deixa eu adicionar aqui a fatura de compra. E permitir, salvar. Volto aqui na fatura de compra e vou dar um repostagem. Ok? Agora sim, se eu vim aqui no livro Razão, eu consigo ver esse movimento contábil no plano de conta que eu alterei, tá? Despesa diversa. Tá? Então, todo esse lançamento de despesa, o pessoal do financeiro vai visualizar, né, esses movimentos contábeis vão refletir aqui, ó, só para te ter uma noção. Aqui, ó, no demonstrativo de resultado. Então, aqui o pessoal vai conseguir visualizar. Aqui eu estou tendo uma visão anual, tá? Então, tudo que aconteceu
de lançamento de receitas e despesas na minha empresa no ano de 2025. E aqui está tudo discriminado. De despesas, ó, teve R$ 100 de movimentação e de despesas diversas 130, que é os dois documentos que eu acabei de lançar agora, sabe? Então, o pessoal do financeiro, o pessoal da gestão vai conseguir acompanhar e ter essa visão dessas despesas que você lançou ali no sistema, aqui nesses relatórios. Daí eles conseguem acompanhar, por exemplo, esses R$ 130 aqui é um total, né, um montante. E se eles clicarem aqui, ó, eles vão conseguir visualizar que esse valor, né, de onde que veio esse valor aqui de despesas, quem que movimentou, né, qual o documento que movimentou, que fez esse movimento. Então eles conseguem vir aqui, clicar aqui nessa fatura de compra e abrir ela aqui para visualizar, né, quem que fez, quando que fez, enfim. Deixa eu só atualizar aqui. Tá, ótimo. Então, o pessoal da gestão, por exemplo, eles conseguem, através dos relatórios financeiros, acompanhar, abrir o livro razão e encontrar aqui o documento, né, a fatura de compra. Vai mostrar aqui quem é que criou, quando que criou. As alterações aqui embaixo também, ó. Por exemplo, aqui eu enviei esse documento há 3 minutos atrás. Eu troquei o plano de conta de despesa e limpeza para despesa diversa há 2 minutos atrás. Então tem todo um histórico também de alteração logo abaixo, tá? Mas o que? Eu acho que seria isso, tá? Com relação à compra, lançamento de mercadorias e despesas, seria isso aqui. Daí é uma opção de vocês aqui selecionar, criar um item para cada despesa ou não, tá? Daí vai de vocês. Eu recomendo sempre criar um item quando isso vai acontecer no dia a dia, né? Eu tenho um item de limpeza que vai acontecer toda semana, então faz sentido, eu acho, criar um item para esse tipo de serviço, tá? Fora isso, não tem necessidade. Ok? Então, agora comentando então sobre um pouco do estoque. Vamos lá. Quando eu faço aqui quando eu faço aqui uma fatura de compra, o sistema ele já então alimenta o estoque, ok? Então ele já vai dar essa entrada aqui no meu estoque. E daí aqui a gente vai conseguir visualizar, no módulo de estoque a gente tem vários documentos, relatórios aqui para acompanhar isso. Por exemplo, eu vou te apresentar aqui os principais. Eu vou abrir aqui o livro de estoque, balanço de estoque, quantidade projetada, que é o que a gente viu antes, resumo de estoque. E como vocês vão trabalhar com lotes também, balanço de histórico por lote. Eu acho que esse aqui talvez seria os principais aqui, tá? Eu acho que não tem nenhum movimento ainda, né? Tem? Tem. Tem, já fiz teste aqui, ó. Assim, ó. Quando a gente abre, eu vou abrir aqui o item primeiro. Como eu te falei aqui antes, ó, todo item que já tem um movimento de estoque, já teve uma movimentação, a gente já não consegue mais desmarcar aqui que ele vai trabalhar ou não com estoque. A gente não consegue mais vir aqui na parte de lote e marcar que ele vai trabalhar com lote também, tá? Então, alguns campos no cadastro do item já ficam bloqueados a partir do momento que eu tenho uma movimentação de estoque para esse item. Tá? Eu já não consigo mais mexer nessas variáveis. Então, por isso que antes de a gente fazer essa abertura de estoque, é importante a gente definir como que o item vai trabalhar aí no sistema de vocês. Vai trabalhar com estoque, vai trabalhar com lote, vai ter aqui os códigos de barra, múltiplos códigos de barras. Enfim, isso aqui vocês vão ter que definir, né? Eu acho que vale a pena eu comentar um pouco sobre o cadastro do produto aqui ainda. Ó. Então aqui a gente tem o grupo do produto, que é mais para te classificar a qual grupo ele pertence. Então hoje já existe aqui alguns grupos, tá? Biometil, cânulas, entendeu? Então tu consegue estar selecionando aqui um grupo para esse produto. Porque depois tu consegue tirar alguns relatórios por grupo, tá? Outra coisa, unidade de medida padrão. Essa aqui é a unidade que o sistema vai movimentar o estoque. Tu sempre vai visualizar nos relatórios do sistema
a quantidade movimentada nessa unidade. Não quer dizer que eu não posso comprar em caixa e eu não posso vender em caixa. Você pode fazer isso. Só que internamente o sistema sempre vai movimentar em unidade, tá ok? Como é que funciona isso? Aqui na parte de inventário eu tenho o seguinte, ó, unidade de medida, e eu posso vir aqui definir o seguinte, ó, caixa 10, fator de conversão 10. Isso quer dizer o quê? Que eu estou configurando no sistema que quando eu vender em caixa ou comprar em caixa, o sistema vai movimentar 10 unidades no meu estoque. Tá? Então, o teu vendedor, o teu comprador pode movimentar em caixa. Mas internamente, como eu disse, o sistema sempre vai movimentar a unidade principal do item. Aqui eu consigo também cadastrar códigos de barra. Só uma dúvida, esse cadastro de diferentes unidades eu faço para cada produto. Isso aí que você está me mostrando é o cadastro do produto. Isso é com o cadastro produto teste que a gente tem aqui, tá? É um cadastro Beleza. produto teste. Ok. Então, o código de barra, essas conversões aqui de unidades é por produto, tá? Tu pode, então, ter a caixa. Tem cliente nosso que trabalha com caixa display, caixa master. Não sei se é o caso de vocês, tá? Medicamento geralmente não tem muito isso. Mas, enfim. Alexandre, Pode falar. você consegue me dar um minutinho só para eu resolver uma coisa aqui rapidinho e já volto? Pode ser. Tá. Então, acho que ficou claro, né? Essa parte de unidade de medida. Eu posso também estar criando vários códigos de barra aqui, inclusive por unidade, tá? Então, eu posso ter um código de barra para caixa, um código de barra para unidade. Isso aqui depois vai ser utilizado aqui durante a separação de mercadoria. Então, eu posso bipar o código de barra de uma caixa, posso bipar o código de barra da unidade. Certo? Acho que isso aqui seriam os principais pontos aqui hoje que vocês têm que levar em consideração nesse início. Depois, claro, tem outros campos aqui que é interessante, mas aí a gente pode ir evoluindo essas conversas, tá? Para explicar aqui o que é o prazo de entrega, o estoque de segurança. Isso aqui a gente pode tratar uma outra hora. Então, tenho aqui um produto, eu vou vir aqui em ver, tá, aqui ó, em dashboard, eu já consigo ver o estoque desse produto, tá? O nível de estoque de cada armazém para cada empresa. E aqui então a gente tem a quantidade real, 98, e a quantidade S1 que aparece aqui, ó, não sei se tu consegue visualizar ali, mas é a quantidade reservada, tá? Ou seja, eu tenho um pedido de venda que ainda não foi entregue em mercadoria, não deu saída. Então o sistema mostra esse resumo aqui para ti, no próprio cadastro do item. Entendi. Mas assim, ó, se eu quero visualizar a movimentação desse meu produto, eu vou aqui no livro de estoque. Ver livro de estoque. Quando eu abro o relatório aqui pelo cadastro do item, ele já traz aqui o item filtrado, tá? Então aqui eu consigo, deixa eu pegar uma data mais antiga aqui. Então aqui eu consigo visualizar toda a movimentação que aconteceu desse produto. E aqui é um caso, ó, ele no dia 3/10 teve uma entrada de 100 quantidades, então o meu saldo ficou 100. Aqui está o documento de entrada, aqui está o valor de entrada desse produto e aqui o valor patrimonial desse produto, né? Se entrou 100 quantidades a R$50, eu tenho aqui um valor patrimonial de R$5.000, tá? E logo abaixo, então, tem todo o histórico real aqui da movimentação dele. Aqui teve saída de uma quantidade, depois mais uma saída de uma quantidade. Aqui o saldo, então, vai dando baixa, né? Aqui eu consigo acessar o documento que fez essa saída, né? E o sistema também vai movimentando, vai alterando aqui o valor patrimonial desse produto. Então, no livro de estoque, tu vai conseguir acompanhar toda a vida, toda a movimentação desse produto, de linha por linha, documento por documento, tá? Se é um item que trabalha com lote, tu vai conseguir filtrar o lote aqui e também acompanhar só a movimentação desse lote aqui, quando que entrou e quais são os documentos de saída desse item, certo? Então, o livro de estoque tu vê isso no detalhe. Já o balanço de estoque, a gente vai, deixa eu gerar ele aqui, ó. A gente já vai ver o saldo desse produto, né? Então, o sistema vai mostrar aqui linha. Em cada linha aqui tu vai ter o produto e o armazém, a prateleira onde que ele está armazenado, tá? O local de estoque. Então, se às vezes esse produto aqui está inserido em mais de um local de estoque, tu vai visualizar aqui duas linhas, ok? Então, aqui nesse balanço de estoque, o sistema ele mostra dois tipos de informação, basicamente. O saldo de estoque e o valor patrimonial desse produto no estoque de vocês. Então,
a quantidade real, né, de saldo. E aqui nesses outros campos ele também mostra a movimentação que aconteceu nesse período que eu selecionei aqui em cima. Então nesse período de 30 dias para trás, não teve nenhuma entrada e não teve nenhuma saída. Agora se eu pegar um período maior aqui, ó, daí o que acontece, né? Dentro desse período aqui de 4 anos, o sistema teve 100 quantidade de entrada e 2 quantidades de saída, que é exatamente o que a gente consegue ver aqui no livro de estoque, ó. 100 e depois 2 documentos que realizaram a saída, né? Aqui ele consolida tudo e mostra tudo que entrou e tudo que saiu nesse período. Tá? Então por isso que eu digo que ele tem 2 tipos de informação: o saldo atual e a movimentação do período, ok? Esse aqui é o balanço de estoque. Ok. Quantidade projetada é o que eu mostrei antes, então aqui ele vai mostrar para vocês essas quantidades que o sistema controla. Resumo de estoque também vai mostrar o estoque, só que ele já mostra aqui só num gráfico. Não é muito interessante, mas vocês podem estar utilizando. E aí também a gente tem essa balanço por histórico de lote. Daí aqui eu não sei se vai ter informação, mas o sistema vai mostrar aqui informações do lote do produto. Alexandre, Oi? eu vou precisar de mais um minutinho, só para eu pegar um produto aqui para a clínica, só um instante. Sem problema. Continuando aqui. Nesses relatórios aqui, depois a gente pode, a hora que tiver lotes aqui, né, cadastrados e movimentados, daí a gente vai ter uma visão melhor. Mas aqui a gente consegue acompanhar os status e de vencimento desses lotes, né? Tu consegue visualizar aqui se tem lote que está próximo de vencimento, tem lote que falta 5 dias para vencer, ou falta 30 dias para vencer, enfim. Daí tu consegue às vezes fazer, no caso da distribuidora, né, fazer uma promoção aqui e para vender esses lotes, enfim. Ou consumir ele aí no consultório, né? Eu acho que vocês vão fazer isso também. Enfim, tem relatório para acompanhar o status aqui do lote, certo? Assim, ó, a gente tem daí toda a parte de estoque também, deixa eu mostrar aqui, para fazer aqui recontagem, né? Para fazer alguns ajustes. Por exemplo, então, a abertura de estoque que a gente vai fazer vai ser via reconciliação de estoque. Tá? Até é bom já falar isso contigo. O que a gente vai precisar aqui para fazer essa recontagem? Ó? A gente vai criar uma reconciliação, vai botar aqui a estoque inicial. E aqui a gente vai alimentar o código do produto, o armazém, a quantidade, custo e o lote, se esse item tiver lote. Tá? Então a gente vai precisar dessas 5 informações. Deixa eu até adicionar o lote aqui nessa grade para ficar aqui visível para mim. Ó. Aqui eu vou botar 2. Então a gente precisa dessas 5 informações aqui quando a gente for fazer a abertura do estoque desse produto, tá? Produto, armazém, quantidade, custo e o lote desse produto. Ok? Então aqui a gente consegue fazer essa abertura de estoque e futuramente fazer essa reconciliação, essa recontagem que vocês vão fazer de forma periódica. Pode acontecer de forma mensal, trimestral, tanto faz. Tá? E pode também fazer de forma parcial, né? Tu não precisa fazer uma contagem total do teu estoque. Tu pode vir aqui, por exemplo, selecionar um determinado armazém ou um determinado grupo de produtos e fazer uma contagem só daqueles grupos ali, só daqueles produtos. Tu consegue adicionar eles aqui e fazer essa contagem. Aqui tu sempre vai alimentar a quantidade que você tem no teu estoque, tá? Então, eu tenho 20 quantidade desse produto no meu estoque. Ok. O sistema vai fazer a contagem, vai fazer essa verificação. Se no sistema tinha 15 e você está dizendo que tem 16, o sistema vai dar entrada em uma quantidade, entendeu? Basicamente, é o sistema que vai fazer esse controle daí. Aqui tu sempre tem que alimentar a quantidade de fato que você contou. Tá? Então, a reconciliação de estoque vai ser usada para fazer essas contagens do estoque. E registro de estoque, a gente provavelmente vai usar aí também quando a gente vai precisar fazer uma saída. Por exemplo, o produto ultrapassou a data de validade, então eu consigo vir aqui e registrar uma saída. Seleciono o armazém, o local de estoque desse produto, seleciono o produto, a quantidade e também seleciono o lote desse produto. E aqui eu consigo registrar essa saída de material, tá? Daí eu consigo também gerar uma nota fiscal de produto aqui, de deteriorização ou de perda, enfim. Tu consegue estar gerando uma nota fiscal aqui para registrar esse movimento
e essa saída desse produto por conta de prejuízo, tá? Ok, uma dúvida. As dispensações de material para o instituto. Então, por exemplo, de dentro da distribuidora para o instituto, eu posso fazer por essa aba de registro? Fazer transferência de uma empresa para outra, né? Ah, não, então beleza. Não, é isso que tu quer fazer, transferir um produto para outra, né? Sim, sim, seria isso. Aqui, ó, elas não são. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu lembrar aqui que eu não. Elas não são filiais, né? São empresas independentes. Então, tu Aham, vai fazer um processo um pouco diferente aqui, tá? A gente vai fazer como se fosse um pedido de compra e um pedido de venda, transferindo uma mercadoria de uma empresa para outra, ok, tá? É um processo diferente que depois eu posso mostrar isso para vocês, beleza. certo? A gente comentou aqui bastante sobre a parte de fiscal, entrada, despesas e também aqui sobre o estoque. Então é importante vocês fazerem o quê? É, os itens aqui, né? Dar uma revisada nesses produtos, verificar se eles vão trabalhar com lote ou não, modificar ou classificar eles aqui diferente, o grupo, caso esteja errado, mas a gente fez aqui importação, a princípio está certo. A unidade de medida desse produto aqui, ó, também está definindo. Esse produto aqui, o que ele exatamente é? Uma caixa? O que ele é? Deixa eu ver aqui uma foto dele. É uma caixa. Vem uma caixinha É com. esse aqui, né? Isso aí. Tá. Então, esse produto aqui, ó, ele é uma caixinha. Tá errado definir aqui como unidade? Não, tá? Porque essa unidade aqui representa uma caixinha para vocês. Ah, não gostei de unidade, quero tratar como caixa. Não tem problema, tu pode vir aqui e mudar para caixa, tá? Dá de fazer isso ainda. Depois que tiver movimentação, não dá mais de fazer. Então, tem que fazer essas correções aqui nos cadastros antes de a gente começar a utilizar o sistema de fato, tá? Entendeu? Então, assim, Beleza. pode tratar essa caixinha como unidade aqui dentro do sistema? Não tem problema. Pode ser. Não está errado. Mas, assim, todos eles, se eu não me engano, se eu pegar aqui revisão relatório e agrupar por unidade. Opa, unidade de medida. Cadê? Ah, aqui é o padrão. Contagem. Todos estão como unidade. Ó, 66 produtos estão como unidade. Tá? Não estou dizendo que está errado, mas é importante vocês dar uma avaliada nisso, tá? Certo? Enfim, da minha parte seria isso. Daí qualquer outra dúvida, depois a gente pode marcar uma outra call também, tá? Amanhã a gente pode voltar a conversar sobre ali os outros pontos. Se você quiser também tirar alguma dúvida, pode mandar ali no WhatsApp, tá? Não tem problema. Não, seria.